Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Matheus Andrade e hoje eu vou passar para você os 7 passos para você se tornar um escrevente técnico judiciário. Muitos de vocês devem estar se perguntando, mas já saiu o edital, eu já posso me inscrever? Na verdade não, o edital ainda demora um pouco, a previsão é de edital em 2019, mas você vai perceber ao longo desses 7 passos a importância de começar primeiro. Eu não tenho dúvida em falar isso para vocês. Conversei com vários candidatos que foram aprovados e quase todos começaram muito antes da preparação. O meu objetivo aqui é te passar o maior número de informações para que você já tenha um guia para estudar para o TJ. A partir de agora eu vou virar essa câmera para que eu possa colocar todo o conteúdo que eu preparei para vocês e que você acompanhe de uma forma mais didática. Então, acompanhe aí. Então vamos começar aqui com 7 passos para você se tornar escrevente. Um que eu nem vou considerar como passo, mas porque eu acho importante você saber, é algumas informações em relação ao cargo. Então, sobre o cargo aí, antes da gente falar dos passos, o nome do cargo é escrevente técnico judiciário, é um cargo de nível médio, teve uma movimentação aí para tentar mudar ele para nível superior, eu até fiz um vídeo sobre isso, mas eu acho muito pouco provável que haja essa mudança. Penso que nos próximos 5 anos, pelo menos, não vai haver mudança no cargo de escrevente, então se você só tem nível médio, pode ficar tranquilo. O salário hoje, em 2018, é R$ 6.316,10. Esse é um salário médio, porque existem alguns benefícios aí que eu vou te falar daqui a pouco, que você pode eventualmente ter direito e aí esse salário sobe um pouquinho. Uma outra informação importante de você saber é que é um cargo do Poder Judiciário. E por que eu digo isso? Nós temos 3 poderes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Todos eles são autônomos, ou seja, não há interferência. E quando a gente vê muita notícia falando que não vai ter concurso, alguns candidatos a presidente falando que vai terceirizar o serviço público, muita gente fica com medo. Muitas dessas notícias são falsas. As que são verdadeiras têm muito mais relação com o poder executivo, que é o poder que o presidente da República administra. Então, no poder judiciário, ele tem pouquíssima interferência. Então, isso é uma garantia que os cargos de tribunais e órgãos do judiciário têm. Agora eu quero falar rapidamente de alguns benefícios que tem na carreira de escrevente, do servidor público, mais especificamente de escrevente. Eu quero passar bem rápido, é só mesmo para fornecer alguns elementos para que você se mantenha aí motivado durante os estudos. É legal saber quanto vai ganhar, quais são os benefícios, isso pode te ajudar e eu vou te explicar como utilizar isso também como uma alavanca daqui a pouco. O primeiro benefício, talvez o principal deles, é a estabilidade. Depois de 3 anos você é estável no serviço público. Aí muita gente me pergunta, então antes de 3 anos eu posso ser mandado embora? Na Constituição diz que sim, mas não há uma regulamentação. Eu confesso que eu nunca cheguei a ver ninguém ser demitido antes de 3 anos, a não ser que tivesse feito alguma coisa gravíssima que seria demitido após os 3 anos também. Ou seja, não muda muito. A partir do momento que você ingressou, ainda que você não tenha estabilidade, é muito difícil você perder o emprego. Então isso é uma garantia muito importante do serviço público. Depois a gente tem auxílio creche, se você tem filho menor de 6 anos, para cada filho menor de 6 anos você tem um valor de R$ 423. Adicional de qualificação, se você tem nível superior você ganha 5% a mais. Se você tem pós-graduação tem mais um adicional de 2,5%. E aí também de mestrado, tem até de doutorado, eu não coloquei aqui, mas mais 2,5%. Um outro benefício é o plano de saúde do IANSP. Ele é descontado, uma taxa, é próximo aí de R$ 90, R$ 100. Ele é obrigatório para o titular, Então para quem é escrevente ele é obrigatório, mas o mais legal dele é para os dependentes. E por que é vantajoso para os dependentes? Porque normalmente um plano de saúde, ele é escalonado, então conforme você vai ficando mais velho, esse preço vai subindo. Então se você pegar uma pessoa aí de 60, 70 anos, o plano de saúde dela, às vezes particular, passa de R$ 1.000. E no IANSP é um valor fixo. Então isso é uma vantagem muito importante. Eu nem digo tanto para o titular, mas para os dependentes é muito vantajoso e eu mesmo utilizei. Além disso, você tem direito aí a 30 dias de férias por ano, mais 1/3. E muita gente fala para mim, na iniciativa privada eu também tenho esse direito. Sim, só que você não pode tirar, Se você tirar 30 dias de férias e o patrão perceber que deu para tocar a empresa sem você durante 30 dias, muito provavelmente quando você voltar ele já não vai ter interesse mais em você e vai te demitir. Então, na iniciativa privada é um pouco diferente. No serviço público você pode realmente tirar os 30 dias e não vai ter nenhum risco de perder o emprego. Além disso, você vai ter também a licença prêmio, que são 3 meses de férias, ou você pode pedir em pecúnia. Então, a cada bloco de 5 anos, você completa uma licença prêmio e pode ficar aí 90 dias sem trabalhar ou pedir para receber esse valor se você achar melhor. Você tem também o recesso no final de ano, eu até coloquei ele em destaque aqui, é porque além do seu período de férias, você tem um recesso.
E o período de recesso normalmente são mais ou menos 20 dias. Então você vai ter as suas férias e ainda vai ter esses 20 dias aí para poder tirar numa época muito boa, né, que é no final do ano. Então, época de Natal e Ano Novo, você vai estar tranquilo para viajar, fazer o que você quiser. Além disso, você vai poder sempre emendar os feriados. Quando os feriados caem na terça ou na quinta-feira, normalmente o tribunal emenda. E se você tiver algumas faltas, alguns períodos de banco de horas, você pode, às vezes, compensar a semana inteira. Muita gente utiliza essas faltas compensadas que a gente tem direito e, às vezes, nem utiliza as férias e depois pede as férias em dinheiro. Então, sempre que tem um feriado, às vezes faz uns encaixes ali, você fica 10, 15 dias sem trabalhar, sem abater das suas férias. Isso é muito legal. Previsão, então, do próximo concurso de escrevente, uma pergunta que eu recebo quase todos os dias. A previsão da capital é 2019, a gente teve um concurso em 2017, né? Ele vai ter uma prorrogação, em 2019 ele vence o período improrrogável, então provavelmente em 2019 a gente tem outro concurso, e o interior a previsão é para 2020. Agora que você viu aí sobre o cargo, sobre o salário, previsão, acho que já tem um pouquinho de elementos aí, vamos aos 7 passos aí para que você se torne efetivamente um escrevente. O primeiro passo, e um passo muito importante, é que o concurso seja para você uma necessidade. Você sabe que não é fácil estudar, então muitas pessoas desistem no meio do caminho, perdem o foco. Então quando você faz com que o concurso seja uma necessidade, aquela única opção, você consegue se manter motivado e estudando durante longos períodos. Isso é uma coisa muito interessante e que eu percebi na prática com vários dos aprovados. Isso aconteceu comigo, mas vários dos aprovados também. Foi quando as pessoas mudaram de deveria passar para eu tenho que passar. E eu vou te dar algumas dicas para você fazer isso se tornar mais fácil. O que eu preciso que você saiba é que para se manter focado durante o processo para ser aprovado num concurso público, você tem que ter motivos muito fortes te impulsionando para esse objetivo. Para que você tenha isso formalizado, eu vou te dar um exercício muito legal e você vai trabalhar com as 2 alavancas que determinam o comportamento humano, que são dor e prazer. Você vai pegar uma folha, vai dividir ao meio. Do lado esquerdo você vai anotar tudo aquilo que te causou sofrimento, que você acha que agora pode resolver com o concurso público, você vai anotar do lado esquerdo, e do lado direito você vai anotar tudo aquilo que você vai poder viver depois de ser aprovado no concurso público. Parece um exercício bobo, mas é muito importante. Então na lista do lado esquerdo, onde você vai falar das suas dores, você vai colocar todos aqueles fatos que aconteceram que causaram muita dor para você, que você se sentiu muito mal, que foram os motivos que fizeram com que você decidisse pelo concurso público. Então, por exemplo, quando você foi mandado embora do emprego e teve que começar uma carreira de novo, sentimento de falta de dinheiro, né, escassez, contas atrasadas, ter que pedir dinheiro para os pais, né? Dependendo dos pais, de repente na idade que você está, já não era mais para estar dependendo dos pais ainda. As pessoas que duvidaram de você, que acharam que você não era capaz, tudo isso você vai anotar do lado esquerdo. Do outro lado, do lado do prazer e da ambição, você vai relacionar todas as coisas que podem melhorar com a sua vida depois que você for aprovado num concurso público. Então, por exemplo, você vai poder viajar, você vai ter uma renda boa, estável, né? Um trabalho estável, isso vai te dar muita paz de espírito, então você pode planejar a sua vida, aquele carro que você quer comprar, aquela casa, enfim, tudo que a sua vida melhoraria depois que você conseguisse essa aprovação. É importante que você faça isso por escrito, faça essa lista e mantenha ela próxima de você, de uma forma que você consiga visualizar ela naqueles momentos que você começar a querer perder o ritmo. Agora eu quero revelar uma alavanca que eu utilizei e confesso para você que é uma alavanca que até hoje eu sinto, só de eu falar a respeito disso eu já me sinto um pouco mal, mas sem dúvida ela me ajudou durante esse processo. A história é que eu trabalhava na iniciativa privada. Trabalhei toda a minha vida na iniciativa privada. E a última empresa que eu trabalhei antes de ingressar no serviço público era uma empresa de autopeças e eu era o gerente dessa loja. E fiquei por lá muito tempo. E em um determinado momento, o dono da empresa precisou mudar de cidade. A esposa dele havia passado um concurso e ele foi para Ponta Porã, que era bem distante da nossa cidade. Aí ele me fez uma proposta para que eu tomasse conta da empresa como diretor, me deu uma porcentagem e eu trabalhava como dono realmente da empresa durante esse período. Ele já fazia mais de um ano que ele estava lá em Ponta Porã e eu tomando conta da empresa como dono de fato mesmo. Então, era um comércio, eu já trabalhava de segunda a sábado, mas várias vezes eu levava trabalho para casa, trabalhava às vezes aos domingos, era uma rotina bem estressante. Num dado momento, eu precisei fazer uma cirurgia, que é a cirurgia de desvio do septo. E aí o dono da empresa
voltou para a empresa durante uma semana para que eu pudesse fazer a cirurgia e me recuperar. Ocorre que a minha cirurgia foi um pouco mais complicada. Eu tive um pós-operatório bem difícil e eu não conseguia dormir, tive vários problemas aí no pós-operatório. Embora seja uma cirurgia simples, eu acabei tendo algumas dificuldades. Eu não sou acostumado a ficar doente, então eu não sei, eu senti muito. E aí perdi peso, fiquei abatido, mas em uma semana eu retornei para o trabalho. E quando eu cheguei, eu fui surpreendido. Tinha uma câmera de segurança atrás do meu computador. E obviamente quando eu saí de lá não havia essa câmera. E eu senti que o clima na empresa comigo estava um pouco diferente. Cheguei, cumprimentei o dono da empresa, que ainda estava lá nesse dia, e eu senti que ele estava estranho. Aí sentei para trabalhar, estou trabalhando, daí um pouco ele me chama. Toco o meu ramal, ele me chama para a gente conversar na sala de reunião. E aí nesse momento ele foi extremamente maldoso. Durante o período que eu estive fora, ele entrou no meu computador e olhou todo o histórico. Aliás, eu penso que ele deve ter passado um pente fino aí em tudo que eu fazia na empresa. Mas como ele não achou nada, porque eu sempre fui extremamente honesto, embora eu tocasse a empresa como dono, todo o dinheiro que tinha na empresa eu lançava, tudo muito certinho, e ele confiava muito nesse ponto em mim. Só que aí no meu computador, no histórico, ele achou algumas coisas de sites de concurso público. Mas era basicamente algumas pesquisas. Ele achou que eu estudava durante o trabalho, uma coisa impossível com a rotina que eu tinha. Eu tomava conta de 2 empresas, naquele momento eu já tinha aberto uma filial, então não tinha tempo realmente para fazer isso. Aí ele veio extremamente arrogante, falar que eu não trabalhava, que ele confiava em mim e eu ficava pesquisando em relação ao concurso público, que tinha colocado uma câmera atrás de mim para ver o que é que eu estava fazendo, que ele ia começar a acompanhar. Cara, eu me senti muito injustiçado. Eu lembro até hoje, eu só lembro de abaixar a cabeça e chorar e não conseguir responder naquele momento, porque eu achei muita injustiça. Eu brigava com o fornecedor, eu brigava com o funcionário, eu lidava ali como dono. De tudo que ele poderia ter encontrado nesse período que eu estive fora, ele encontrou basicamente sites de concurso público no histórico do meu computador, porque eu nunca apaguei, eu nunca achei que fosse necessário. Agora eu te pergunto, quem nunca utilizou a internet do trabalho para fazer alguma pesquisa? Isso é uma coisa natural. E aí ele foi extremamente arrogante, e aí eu vi que eu não tinha mais que ficar naquele lugar. Só que o problema é que eu estava próximo de casar. Eu já estava noivo e cheio de parcela de casamento, de imóveis, tudo que vocês pensarem eu tinha parcela para pagar. E eu tive que engolir a seco. Eu me sentia preso, parecia que eu estava amarrado naquele lugar e a sensação foi horrível. E naquele momento, em função do que ele fez comigo, eu dei um basta. Eu falei, chega, eu não quero passar mais por isso. A partir de hoje, eu vou passar no concurso público. Se antes eram só pesquisas, a partir de agora eu vou realmente passar no concurso público. Infelizmente, eu não poderia sair do trabalho, como eu não pude sair. Mas quando eu saía do trabalho, eu estudava tanto, eu chegava em casa, mas eu me dedicava tanto. E várias vezes que eu sentia vontade de parar, eu lembrava desse sentimento, o sentimento de injustiça. Porque por mais que você trabalhe, na iniciativa privada tem hora que nunca é o bastante. Para alguns patrões, nunca é o bastante. Ele sempre quer te colocar além do seu limite, ele quer te pressionar o tempo todo. E eu falei, eu não passo mais por isso, a partir de agora eu vou passar no concurso público. E graças a Deus eu consegui. Bom, agora que eu revelei aí para vocês esse motivo, confesso para vocês que estou até um pouco emocionado aqui, porque isso ainda me atinge, a sensação de injustiça ainda é uma coisa que eu sinto, mas graças a Deus eu saí muito bem da empresa, ele já me chamou para ser consultor lá, enfim, saí bem, mas eu utilizei aquele sentimento para me ajudar e me impulsionar ao meu objetivo. E é isso que eu quero que você faça. Um segundo passo aí, muito importante, é que você comece antes. Eu sei que você vai falar para mim que isso é clichê, mas é clichê e as pessoas não fazem. E no concurso do Tribunal de Justiça isso é mais importante, por conta de 2 fatores. Um é a frequência. Esse concurso sai praticamente todos os anos. Se você olhar de 2011 até agora, 2018, somente em 2016 a gente não teve concurso. Então ele tem uma frequência alta. E além disso, ele tem uma previsibilidade. É sempre a VUNESP e praticamente os mesmos conteúdos. E o que isso tem causado? As pessoas começam antes. Como elas sabem que vai ter o concurso e já sabem mais ou menos o que vai estudar, todo mundo começa a estudar antes. Porque tem alguns concursos que você vê que o concurso demora 5 anos, 6 anos sem sair, aí quando sai vem outra banca, muda completamente o perfil de cobrança. Na VUNESP tem essa frequência e essa previsibilidade, e isso tem feito com que as notas fiquem tão altas. Se
Se você acompanhou o último concurso aí do Tribunal de Justiça para o Interior, você viu, tiveram notas altíssimas. Por quê? Porque as pessoas começam a se preparar antes. E esse é um dos alertas que eu tenho que te fazer. Se você quer passar no escrevente, comece antes. O terceiro passo, que é muito importante, é que você tenha foco nesse concurso de escrevente. Não adianta sair atirando para tudo quanto é lado. Também é um assunto clichê, mas no caso do Tribunal de Justiça, por conta daqueles fatores que eu falei para você, é muito importante que você seja especialista. Então você sabe que é a banca VUNESP e tem como se preparar para ela. Vou te dar um exemplo prático de como o foco pode te beneficiar. Eu fiz um vídeo que está no YouTube que eu explico para as pessoas como estudarem atualidades e qual seria o mês de referência que ia cair na prova do Tribunal de Justiça. E eu fiz esse vídeo no dia 18/2 e a prova do interior foi aplicada dia 25/3, então um pouco mais de um mês aí antes da data da prova. E eu falei exatamente qual mês que serviria de referência para as questões de atualidades. E eu falei, vai ser janeiro, as questões serão elaboradas com base nas notícias de janeiro. Aí muita gente ficou bravo, falou pra mim que não, porque o edital falava que era do segundo semestre de 2017 em diante. Enfim, um monte de gente falou que eu estava tentando prever. Não é. Basicamente, como eu sou especialista nessa prova, eu sabia exatamente a data que ia cobrar porque eu parametrizei. Eu peguei todas as provas anteriores e fui verificando, até descobrir um perfil e uma linha de conduta da banca VUNESP. Então eu sabia exatamente. Agora, imagine quão valioso isso é, você saber exatamente o mês que vai ser cobrado. Porque atualidades pode ser qualquer coisa. Pelo menos você sabendo o mês que vai ser cobrado facilita muito os seus estudos e você consegue notas mais altas. Então, isso que é a importância de ter o foco. Quando você é especialista, normalmente você tem mais resultado. Essa é a regra. O quarto passo que eu quero passar para vocês é que você domine as matérias básicas. E as matérias básicas para concurso público de nível médio são português, informática, raciocínio lógico e matemática. E eu falo dessas matérias básicas porque elas caem em qualquer concurso de nível médio. E muita gente acha que é reprovado por conta das matérias específicas. Normalmente os candidatos perdem muitos pontos nessas questões. E aí depois não dá para correr atrás, porque a parte específica é mais fácil de aprender. Português, por exemplo, você estudou durante toda a sua vida, você fez o ensino fundamental, o ensino médio, provavelmente aí quase 10 anos de estudo de português e ainda não é especialista em português. Olha para você ver o tamanho dessa matéria. Mas as partes específicas, a parte de direito, por exemplo, depois que você vai lendo aquilo, você vai aprendendo, não tem tanta dificuldade. Agora, matemática, português leva um certo tempo. Não sei se você percebeu, eu coloquei matemática em destaque. Por quê? Porque dá para ser aprovado no TJ mesmo não sendo aí muito bom em matemática. Eu digo isso porque eu entrevistei vários aprovados e todos eles disseram que tinham dificuldade em matemática. Vários deles marcaram uma letra só. Enfim, dá para ser aprovado, mas é importante que você estude essa matéria e não a abandone, principalmente se você está começando antes. E eu incluí aqui informática porque ela tem um peso muito alto e é uma matéria básica de concurso de nível médio. Para você ter uma ideia, só as matérias básicas que eu estou falando aqui para você totalizam aí 54% dos pontos na prova do TJ, que é muita coisa. Então, como eu trabalho por ciclos, eu coloco essas matérias primeiro. E aí eu tenho toda uma lógica dos ciclos, eu coloco algumas matérias de direito, eu não faço ciclos com todas as matérias, você não começa estudando todas as matérias, porque algumas delas são maiores e levam um tempo maior para você pegar um nível, e outras são menores e você pode ir incluindo depois. Por isso que eu trabalho, daqui a pouco eu vou explicar para vocês como funcionam esses ciclos de estudos, mas isso basicamente é para que você domine primeiro as matérias básicas e depois corra atrás dessa parte mais específica. O quinto passo é que você varie as matérias durante o dia de estudos. Muita gente que começa a estudar para concurso começa estudando errado. E o que é isso? Vai estudar, estuda uma matéria até esgotar e depois começa a outra. Ou estuda uma matéria um dia inteiro e aí no outro dia vai estudar a outra e fica muito cansativo. E, por exemplo, o dia que ele pega uma matéria que ele não gosta, vamos supor, eu não gosto de matemática. Se ele tiver que estudar o dia inteiro matemática, muitas vezes ele desiste. Então, quando a gente trabalha por ciclo, você vai variando as matérias em períodos menores, você não tem esse desgaste tão grande. E além disso, tem uma questão de aprendizagem, né? Tem vários estudos que falam em relação a isso, que quando você varia as matérias, principalmente se você conseguir variar matérias de humanas com de exatas, é como se você estivesse na academia fazendo um exercício com o braço direito e depois você vai para o braço esquerdo e o braço direito vai descansar. Então no cérebro mais ou menos a gente consegue fazer essa divisão. Não é tão linear assim, mas existe essa divisão e isso vai te dar um rendimento.
Então minha dica no quinto passo é que você estude pelo menos 2 matérias por dia. De 2 ou mais matérias por dia. Não estude uma matéria só e não estude uma matéria até acabar. Porque provavelmente quando você voltar nessa matéria, conforme for estudando as outras, você já não lembra de mais nada. Então pela constância você tem que estudar pelo menos 2 matérias por dia. O sexto passo, e eu conversei com muitos aprovados, eu fiz muitas entrevistas antes de lançar o meu programa, Escrevente 360, é que você tenha uma rotina estabelecida. Não deixe solto, cada dia eu estudo um horário. Eu percebi que na maioria dos casos das pessoas que foram aprovadas, eu diria que, 99%, eles tinham determinado exatamente os horários que eles iam estudar. E tinham muitas pessoas que tinham rotinas extremamente complicadas. Tinha um rapaz que passou que ele trabalhava no Banco do Brasil, numa outra cidade. Além disso, fazia faculdade à noite. Então ele encaixou os horários para estudar antes, durante o almoço, à noite, mas já estava estabelecido. Então crie uma rotina e estabeleça os horários que você vai estudar. Não deixe solto, cada dia estuda um horário, porque normalmente a gente tem a tendência de se perder durante esse processo. E o sétimo, e talvez o mais importante dos passos, é que você não desista. Eu falo isso com tranquilidade, eu perdi vários concursos até ser aprovado. Se você entender isso, que para ser aprovado você vai ter que passar por algumas reprovações, você tira o peso e essa dor que você sente quando você não consegue. Ser reprovado é normal. Eu tenho alguns alunos, depois vou colocar alguns depoimentos deles aqui, que você vai perceber que já foram reprovados mais de 10 vezes até conseguir a primeira aprovação. E aí o que diferencia? É que as pessoas desistem. E aí eu preciso te falar uma coisa. Você só fracassa quando você desiste. Quando você é derrotado, quando você não consegue uma aprovação, você não fracassou ainda. A partir do momento que você desistir, aí é realmente um fracasso, aí não tem volta. Quero até colocar essa frase, do Che Guevara, que é derrota após derrota até a vitória final. E em concurso isso é muito real. Sempre você vai ser derrotado, vai perder um concurso, vai perder outro, até conseguir ser aprovado, e aí é a vitória final, porque aí é para o resto da vida, ela define o seu futuro. Claro que você pode querer outros concursos, mas aquele concurso que você prestou, depois de ter perdido vários, você passa e resolve a sua vida para o resto da vida, é a vitória final. E eu tô aqui para te falar isso, você não vai desistir. Se você já foi reprovado, se bateu na trave, esse é o seu momento. Continue focado, porque você vai conseguir conquistar a vitória final. E agora eu quero te agradecer por você ter chegado até aqui e assistido a esse vídeo dos 7 passos para você se tornar escrevente técnico judiciário. Espero do fundo do coração que esse conteúdo tenha valido para você de alguma forma. Eu fiz com muito carinho para que fosse aí um pontapé inicial para você voltar aos estudos ou para iniciar os estudos e que de alguma forma tenha te trazido alguma luz.